Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe, que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. Então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar. Sabe? É só isso. Olha, vamos dar de barato. Pois é, vamos dar de barato que foi o Guga que perguntou. Foi o Guga. Foi o Lula que perguntou. Foi o Lula que perguntou e, em seguida, a Janja pediu a palavra. Muito bem, isso não diminui o tamanho do erro e a quantidade de erro que existiu neste episódio. E não é um episódio bobo para ser desprezado, é um episódio. Ele pode não impactar nas relações que são, acima de tudo, pragmáticas entre a China e o Brasil, mas é um episódio que causou incômodo no governo chinês por todas as... Primeiro erro de Lula, vou me fixar por enquanto nos erros de Lula, concordar que Janja falasse, o que quebrava claramente o protocolo. Era um encontro de delegações do Brasil e da China, sob o comando dos respectivos presidentes. O protocolo para essas ocasiões é muito rígido. Fala, não era uma coisa informal, não era um bate-papo de fim de tarde, era um jantar oficial na casa, na residência do presidente chinês. E essas coisas de protocolo, elas têm que ser respeitadas, por mais que o nosso protocolo seja menos rígido que dos outros, mas tem que ser respeitadas. Então, o primeiro erro foi o Lula concordar que a Janja pedisse a palavra e falasse. O segundo erro, pedir a intervenção do líder chinês junto a uma empresa que é privada, ou supostamente privada, no seu país. Como? Não cabe ao líder chinês. Por mais que as coisas lá não sejam tão privatizadas como pareçam, mas, enfim, não cabe. O que é que o líder chinês ia falar? Não, eu vou falar com o pessoal aqui do TikTok para dar uma maneirada ou para mudar completamente a sua política nas redes sociais, mexer no seu algoritmo. Isso era o quê? Um convite a um tipo de censura informal? Não creio que isso tenha passado pela cabeça do Lula. Mas quanto a dar um jeito aí no TikTok, ver o que é que pode, isso possivelmente é uma intenção de Lula. E pedir
pedir para que o presidente da China mande um emissário aqui ao Brasil para tratar de quê? Para tratar junto ao TikTok, de alguma maneira, seria um tipo de intervenção indevida? Ou para orientar ou dar sugestões ao Brasil sobre como regulamentar as redes sociais? Também não teria cabimento. E o TikTok hoje é um assunto delicado para o presidente da China, porque com mais de 170 milhões de usuários nos Estados Unidos, o TikTok, o aplicativo, está ameaçado por uma lei americana aprovada no ano passado que exige que ele se separe do seu proprietário chinês ou feche suas operações nos Estados Unidos. Isso está incomodando muito o governo chinês. Portanto, não era o caso de agora pedir, porque, olha, dá uma maneirada aí no TikTok, ou manda um emissário para nos ajudar a regulamentar, a pensar coisas sobre regulamentar plataformas digitais. Isso é um problema do Brasil. A gente enfrentou aqui o caso com o Elon Musk e o X, e foi aplicada a legislação brasileira, que existe. No caso das plataformas sociais, essa regulamentação ainda não foi feita. Aí o Lula vai para um outro tipo de coisa que era desnecessária, realçar, uma vez surpreendido com a pergunta, se é que foi surpreendido, realçar o caso do vazamento da informação por meio de um dos membros da sua questão interna. Ele poderia resolver, e poderá resolver se quiser, com sua volta ao Brasil, ou mesmo lá na China, identificando quem vazou, punindo se achar que deve ser punido. Agora, o que é que fica na cabeça dos chineses? Puxa, num jantar de chefes de Estado, com delegações, uma coisa oficial, o que a gente conversa, ou o que se sai aqui numa conversa dessa, é vazado. Na China não tem vazamento, mas tudo bem, a China é um regime autocrata, é uma ditadura. É o que é, por mais que o capitalismo ali tenha se implantado e tudo, é uma ditadura, só tem um partido único lá, as coisas não acontecem assim. Então lá, para vazar uma informação de dentro do governo, é uma coisa muito difícil. Mas aí os chineses disseram, opa, não dá nem para conversar numa reunião de chefe de Estado sem que os brasileiros vazem alguma coisa. Isso é um problema para o Lula resolver na volta, ou lá, ou de lá, se ele preferisse. Outra coisa, referir-se. Quem vazou, eu não sei, mas a gente vai chegar lá. Tem um. Não, a gente debateu isso aqui já no chat. Pode garantir a quem está no chat que daqui a pouco eu vou dizer qual é a suspeita, sobre quem recai a suspeita. O que não quer dizer que uma suspeita seja necessariamente um fato confirmado. É uma suspeita, por enquanto. Mas vou já chegar lá. Você tem outro ponto. O Lula diz, referindo-se a Janja, que ela não é uma cidadã de segunda classe. Ora, meu Deus do céu, não existe, em tese, não existe diante das leis cidadão de segunda classe. Não existe. Pode existir na vida real, mas não existe. Quando ele diz a Janja não é uma cidadã de segunda classe, ele admite implicitamente que há cidadãos de segunda classe. É uma derrapada? É. E o Lula é mestre em derrapar, principalmente quando fala. E quando fala e não está apenas lendo os textos. Mas não existe essa coisa de cidadão de segunda classe, a gente não pode admitir isso.